Fala pessoal, tá começando mais um podcast do Sonho Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou Daniel Borer, aluno de medicina da UF, ex-aluno do curso Logos e host do podcast. Hoje eu estou aqui com a ilustre presença do Selminho. Que Se isso. apresenta aí, meu amigo. Vou apresentar Selmo Almeida, na verdade, durante um bom tempo, modelo em Milão, professor e depois um dos fundadores do curso Logos, hoje mentor do curso Logos. E humilde. Né? É sempre muito humilde. Assim, não me acho, todo mundo acha, brincadeira. Agora, sem brincadeira, assim, é uma honra, né, Daniel? Uma honra ter conosco Mari, né? Mariana, e eu também já chamava de... Lembra como é que eu te chamava, Mariana? Manuela. Manuela não, além de Manuela, eu chamava você de quê? Por causa dos vestidos. Ah, é verdade, Animale. Animale, porque ela só vinha de Animale. Por semana, ela desfilava aqui 30 mil reais. Era uma coisa assim, surreal. Cada dia um eu errava o nome dela, mas o vestido eu não errava, era da Animale. Cara, é uma honra ter você com a gente, Mário. Foi, que bom. O Selminho, nosso mentor e nosso ciclista, modelo. Ciclista. Tudo de bom, né? Gente, brincadeira, nunca fui modelo, não. Brincadeira. Agora, eu vou pedir para se apresentar. O Selmo já comentou um pouco. A nossa querida convidada, Mari, aprovada na medicina. Meu nome é Mariana. Eu fiz 2 anos de Logos aqui na RO e eu fui aprovada em medicina na Unirio. Melhor só isso, é só isso. Eu fiz Logos e passei medicina na Unirio. Que maneiro. Para começar, né? Que maravilhoso. Ô Maria, já caiu a ficha? Como que tá para você? A ficha demorou a cair, mas também depois ela despencou na minha cabeça quando começaram os estudos. Mas foi uma alegria só, né? Quando eu vim aqui tirar foto, foi ótimo. E como é que tá sendo esse primeiro semestre? Assim, tá sendo muito intenso, né, como eu tinha comentado, porque as matérias da Unirio do primeiro período são bizarras, são muito complicadas, e aí você chega, e aí são mais ou menos 4 horas de aula por matéria, e os professores falam muito nessas 4 horas, e você pensa que você já sabe estudar depois de você passar no Enem, passar em medicina, só que você chega e você vê que você não sabe de nada. O bom é que tá todo mundo na mesma, né? E aí é um desespero só até você começar... São 4 horas por dia? Não, são 8 horas. 8 horas de aula? A gente fica 9 horas na faculdade, em média. 1 hora de almoço, 4 horas de aula, 1 hora de almoço, 4 horas de aula. Todos os dias? Não, porque a Unirio, ela é modular. Depois acho que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas aí a Unirio é modular, então... Cada semana muda. Tem uma segunda-feira que eu vou ter aula o dia todo, mas tem uma segunda-feira que eu só vou ter 4 horas de aula. Tá vendo, né? Para os alunos que... Depois que passa, continua a estudar. Só que aí com um peso a menos. Né? Com certeza. Tanto quanto, eu acho que você falou, sem peso, cara. Já entrou na faculdade, já sabe que vai ser médica, né? Não tem peso mais. Eu não sabia que eu ia estudar tanto assim, não. Mas eu tô estudando de segunda a segunda. Estudar sem peso, cara, você consegue... Bem melhor. É bem melhor, é outra história. Pô, que bom, Mari. Cara, hoje eu quero começar diferente dos outros episódios. Eu quero saber se teve algum momento que você duvidou de que você não ia conseguir a medicina, se talvez em algum momento passou pela sua cabeça isso não é pra mim. Então, no meu primeiro ano de curso, eu não duvidei nem por um segundo. Eu meio que sabia que eu não ia passar, porque pelo meu histórico, que eu tive que melhorar muito, então usei meu primeiro ano pra realmente pegar uma base muito boa. Agora, meu segundo, que foi pra valer mesmo, tiveram momentos que eu fui pra céu, o olho encheu de lágrima, que eu assim, mas nunca pensei em desistir. Uhum. Mas sempre bate aquela, não sou boa o suficiente, não tô indo muito bem. Às vezes, nos sábados, pós-simulados, eu não saía satisfeita. A gente acaba que nunca se sente satisfeita, seja com 80 ou com 60. Entendi. Mas é isso. Entendi. Tiveram uns momentos, sim. Então, prova, simulado acabava desestabilizando muito, né? E muito. Conduzindo esse sentimento. Com certeza. E eu lembro, eu acho que Mari vai lembrar, assim, a gente conversava muito, né? Toda semana a gente fazia mentoria, mas teve uma vez que eu lembro muito, não sei se você vai lembrar, que eu tava ali fazendo mentoria e nós temos câmeras no curso inteiro, né? Aí eu tava olhando a câmera e vi que tinha umas 3 pessoas na sala e, cara, e pela câmera eu falei assim, cara, Mari tá muito tristinha. Mas eu continuei fazendo mentoria, mas me veio uma sensação muito forte, não sei explicar que sensação foi essa. Cara, eu falei assim, gente, é o ano de manhã, o sino vai passar, lembra disso? Você lembra? Aí eu fui na sala, falei, Mari, vamos na minha sala, eu quero conversar com você. Ela se assustou. Eu falei, Mari, cara, eu senti que tu vai passar esse ano. E foi legal porque eu não sabia, mas ela estava numa semana muito
de muito medo, né? De muita insegurança, porque não é o ano ele é cheio de altos e baixos, né? Uhum. Você perguntou se ela sempre acreditou. Em diversos momentos a gente acredita, em diversos momentos a gente não acredita, né? Foi assim com você também, né? Foi, com certeza. Porque é aquilo que você falava sobre ser antifrágil, né? Mas era meio que assim, eu fazia o simulado e aí eu não ia bem como eu queria ir, e aí eu ficava muito mal. Só que aí eu também não abandonava, eu ficava mal, chorava, tinha que ter meu tempo de ficar mal, e ia pra luta e continuava. Mas aí temos dias e dias, né? E aí foi numa semana bem específica que eu não tava conseguindo estudar, eu fui mal, tava tudo dando errado. E aí Samu foi lá e falou: Você vai passar esse ano. Eu olhei pra cara dele e falei: Eu? Como assim? Por que você tá falando isso? E ó, passou, né? E passei. Passou, ainda passou bem, né? Passou bem Se demais. Samu falar pra você, Isso. ele tem um bom feeling. É verdade. E outra coisa, cara, até pra você, Selma, é muito comum a gente escutar esse relato de altos e baixos, de pensar que não vai dar em alguns momentos, terem semanas difíceis. E o que você mais vê acontecer com os alunos que estão hoje no Logos, como que eles fazem para viver com essa montanha-russa? Como sair disso, viver mais constante? Ou aprender a lidar com isso, né? Ela falou de uma coisa importante do Antifrágil. É um livro, né, chamado Uhum. Antifrágil, que eu sempre falo muito com eles é o seguinte: a nossa trajetória, o nosso processo, ele nunca é linear. A gente vai estudando e o nosso número de acertos nos simulados vai sempre crescendo. Não é assim. É o que você falou, montanha-russa. A hora eu faço o simulado 150, a hora eu caio 10 questões, vou subindo e vou descendo. E quando eu faço o simulado, que eu tenho um número de acertos maior que o anterior, cara, eu fico super feliz. Caramba, eu tô crescendo. É quando vem um simulado que você, por diversos fatores, né? Ou porque estava mais difícil, ou porque de repente foi um sábado que eu não estava bem. Sim, Acontece. Aí o número de acertos cai, como aconteceu agora semana passada aqui no curso. Aí bate um desespero, fala: caramba, eu não vou passar, eu não estou crescendo. Aí começa aquele sentimento: estou desaprendendo. Então, assim, primeiro que não é linear o crescimento, ele é uma gangorra. E o que ela falou, esse livro Antifrágil é muito legal, e eu acho que agrega muito valor a todos, de que ele diz o seguinte: de que quando acontece um problema, seja de qual for, ele vai nos abater. Não há como não nos abater. Só que ele vai nos deixar triste naquele momento. Isso é natural. Nós somos seres humanos, né? A gente tem sentimentos. Mas ele diz o seguinte: cara, tudo que acontecer na sua vida, que aparentemente não é bom, ele tem que te fortalecer. Sim. Você tem que tirar de um limão uma limonada, de uma situação difícil, algo para te tornar ainda mais forte. Isso é fundamental. Sim, e é isso, né? Eu vejo até por mim também, na minha época de vestibular, que é importante saber lidar com os momentos difíceis, porque eles são naturais, eles acontecem, né? E aconteceu com você. Mas uma coisa interessante que tem a ver com você com ela, você fez vários anos. Uhum. Também passou por isso, né, Daniel? De ter momentos de insegurança. Mas assim, tem que ter algo lá dentro do seu coração que é aquele elo que te impede de desistir, né? Sim, Que te segura no processo, né? propósito. Que é o que? O propósito, né? E se não tiver, em algum momento vai parar. Você vai Se não se tiver aquele perder. desejo de, cara, eu quero ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser... Se não tiver esse desejo ardente, a pessoa em algum momento vai parar e vai desistir. Sim. Né? Mas antes de tudo, vamos começar pelo começo, apesar de já ter introduzido o podcast, como a medicina surgiu na sua vida? Ela surgiu mais ou menos na pandemia, em 2021, que aí a minha avó ela estava no hospital e foi quando eu comecei a ir, e ela ficou umas 4 semanas, e aí eu ia direto para lá. E aí eu vi os médicos, né, vi o ambiente hospitalar e começou a me dar aquele negócio. E aí eu tava no segundo ano do ensino médio, e aí eu fiquei pensando, pô, acho que eu quero fazer medicina, porque até então eu não tinha muita ideia, sabe? Aí, beleza. Só que aí meu irmão chegou um dia, a gente tava voltando de carro, e ele falou assim: não, que bom, mas você sabe que você tem que ir muito bem em física, química e biologia. E aí, morreu pra mim. A ideia é como se do nada. É o que eu falei com ele. Você não era bom em natureza e matemática? Eu não era boa em nada. Eu lembro, Mari, o seu número de acertos no terceiro ano. Não, ela vai falar, deixa Eu o pessoal vou- curioso. Então, deixa eu só concluir. Eu vou ser a luz do evolução fim dela do túnel. É assustador. Eu vou ser a luz no fim do Ela é túnel um pra algumas clickbait. pessoas. Cara, muita gente nesse podcast vai falar assim: cara, que bom que eu assisti esse podcast. Depois do que eu ouvi Mariana, dá pra eu passar pra medicina. Então já teve balde de água fria já no carro. E aí eu arquivei total a ideia nesse dia só. Durou um dia. Um total de uma duração de 24 horas. E aí eu segui pra
eu segui, aí veio meu terceiro ano, e aí minha escola voltou presencial, porque até então não tava presencial. E é aquilo, não tinha. É uma escola muito boa, mas no Qual a último ano escola? era o IFRJ. Ah, sim. Eu fiz técnico em ADM, mas. E é uma escola muito boa, como eu Muito falei. boa, muito boa. Muito boa. Só que era uma escola muito boa dentro de uma situação muito ruim, que foi a pandemia. Sim. E aí era aquilo de não ter verba suficiente, ou muitos alunos não tinham acesso à internet, então teve que esperar todos, obviamente, terem acesso a um tablet, a um chip, a uma internet. E aí meio que Atrasou um pouco. atrasou muito. Mas tudo ficou difícil, né? Até as escolas Sim. particulares ficaram complicadas. Tudo, com certeza. E isso reflete nos anos que você precisa de pré-vestibular, né? É, com certeza. Mas aí... E aí, em que momento que foi a decisão? A medicina? Então, e aí quando eu passei, e aí no terceiro ano, eu fiz o Enem, e aí eu fui mal, né? Normal. Pode falar agora Pode quantos falar? acertos. Então. Pega o lápis aí e anota, hein? Posso pegar aqui Pode pra, pegar. pra Pode pegar. vocês verem Eu já ia melhor? pegar meu celular que eu tenho aqui, mas deixa Sim, porque eu mandei pra você. Pega o Isso- lápis e anota, hein? Isso foi em que ano mesmo? Isso no foi em 2022. seu terceiro ano do ensino Foi no médio. meu terceiro ano do ensino médio. Eu fiz o FRJ presencial, mas aí, como eu falei, como era técnico, Algumas matérias. não tinha matérias, não tinha mais física, química nem biologia. Então, Entendi. só dei na pandemia e foi meio mal dado. E aí, eu tirei 32 em linguagens, Muito bem. Terceiro ano, bom. 28 em humanas, Bom também. Bom. 27 em matemática. Muito bom. Você quer chutar na natureza? Chuta. Eu quero 10. 13. 13! Na cabeça. Fala lá, pô. 13 na Tirei natureza. 13 em naturezas. Eu fiz um total de 100 acertos e 693 de média, porque eu tirei 980 na redação. Ah, na Então- redação Natural, é ou seja, excepcional. Como ela É, não teve algumas matérias, faltava teoria. faltava Ó a luz muito. no fim do Né? túnel. É, Fala que- pra- é aquilo que a gente fala para os alunos. Cara, tu tá acertando 10, 15, 20. Falta você duas coisas. Teoria e treinamento, não é isso? É, com Teoria certeza. e treinamento. Só isso que falta, não falta inteligência. É teoria e treinamento, né, Marcos? É, o esforço. E você vê que uma pessoa que saiu de 100 acertos, 100 né, acertos. com 13 em natureza, chegou... 13 para 37, não foi? Calma, Acho que sim. no fim, Calma aí. a gente fala o Eu sou número de muito acertos. fofoqueiro. Almeida, você é muito EDH. Calma. Caramba. Mas Vou aí, ficar quietinho aí agora. fala, você chegou a fazer outro curso ou já foi direto pro cursinho? É, não, aí eu, com essa nota, eu consegui passar em contabilidade. Uhum. Essa é a minha história também. Passei em contabilidade na UF, fiz contabilidade na UF e aí que eu falei, né? Sabe a ideia que estava arquivada de medicina há um tempinho? Quando chegou o SISU de 2022, coloquei contabilidade, passei, eu vi a felicidade dos meus pais, porque eu escolhi contabilidade meio porque meu irmão fazia, meu Dino fazia, eu gostava de matemática. Falei, vou tentar. Isso que o SISU saiu o resultado, eu passei, meus pais super felizes, né? Eu falei, nossa, o que eu fiz? O que eu tô fazendo? Que O que eu tô buraco eu me fazendo? meti. Onde que eu me meti? E aí eu cheguei já no primeiro dia, eu sou muito chorona, né? Eu chorei já no primeiro dia, eu falei, meu Deus, odiei, não quero fazer mais. Aí, só que é aquele negócio, né? Eu acho que eu quero fazer medicina. E o meu namorado, ele tava estudando já pra medicina. Uhum. Eu falei, cara, eu acho que eu quero, só que eu já tava dentro da faculdade. Então, quando você já tá, mesmo que eu não estivesse gostando muito, você tá nesse imediatismo de querer trabalhar logo, de querer passar logo, de querer ter uma vida logo, eu falei, cara, eu não vou sair da faculdade pra estudar Deus sabe quantos anos pra passar pra medicina. Não vou. Então, eu fiquei nessa e enrolei. Fiz 2 períodos, fiz um ano inteiro de faculdade. Aí foi muita terapia pra eu decidir. Meio que eu tive que ter muita coragem mesmo, Verdade. porque do jeito que a situação tava, pra sair, e foi aí que eu saí e achei o Logos. E aí foi aí que foi a coragem, então. Tipo, você falou, Foi. cara, agora você É. enrolou, mas aí você falou, não, agora eu tenho que ir É, não porque tem eu onde sonho fugir. mesmo. E isso foi em 2023, né, pelas contas. Isso, que aí eu até cheguei a fazer o Logos online, mas não tava conseguindo conciliar com a faculdade, porque eu sabia que eu ia sair da faculdade, mas eu também não queria sair mal, então eu tava realmente estudando pra faculdade, até que chegou realmente o segundo período, não Entendi. dava mesmo. E é legal, Dani, assim, porque muitos que estão ouvindo a gente já estão fazendo curso. Uhum. Mas outras pessoas estão na situação delas, estão na faculdade, estão insatisfeitas. Se decidindo, né? Queria parar e recomeçar, mas aí sempre pensa assim, cara, você falou, vou ter que voltar atrás,
tô sem base, vou ter que estudar muito, exatamente o que ela vivenciou. Mas, cara, olha para Mari, valeu a pena. Ou seja, ela saiu da faculdade para começar tudo de novo, sabendo que não tinha base, sabendo que ia levar um tempinho, né? Mas deu certo. É uma Né? Zero decisão de arrependimento. coragem, Muita inegável. coragem. Muita coragem. Você tem que se estruturar para tomar, não é fácil, mas vale a pena. Muita coragem. Com certeza. Mas e aí, como é que o Logos surgiu na sua trajetória? Então, como eu me mudei pra cá em Piratininga em 2021, eu via muito... Pessoal de camisa? Hã? A camisa ou propaganda? Não, eu via propaganda pra cá. E aí eu passava em frente ao Logos todo dia, e aí eu meio que já conhecia. E eu soube da fama do Logos, que é o que mais aprova, assim, as Isso. faculdades do Rio. Fiquei feliz, caramba. Que bom, eu trabalho nessa empresa. Fiquei feliz. Aí eu falei com meus pais, e tem esse ponto também, né? Meus pais, eles me apoiaram. Primeiro eles ficaram, óbvio, tem aquela segurança, pô, filha, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque também, se eu quisesse, imagina, eu tô querendo contabilidade, saio pra depois voltar, fazer outro Enem. Não, eu falei, não, eu quero medicina mesmo. E aí eles me apoiaram, eu tive essa legal. sorte. Pô, que bom. Bom É. mesmo. E bom, e como aluna, como você era? Você era uma aluna constante, irregular? Como foi para você? Então, fiz 2 anos de curso. O meu Uhum. primeiro ano de curso foi uma coisa, o meu segundo ano de curso foi uma coisa totalmente diferente. Mas nos 2 anos, eu fui uma aluna extremamente esforçada. Até porque não tinha Força. como ser de outra forma. Que assim, né, eu me esforçava muito porque eu precisava arrumar algum jeito de aprender as coisas. Então, nisso que eu cheguei, para eu aprender cinemática, nunca tinha feito uma questão de movimento uniforme. Foi horrível, foi horrível. Então, eu ficava aqui no curso, assim, muito tempo, muito tempo. Para Então, aprender ali na raça. Daniel, te Mas- contar uma novidade assim. Mari sempre muito determinada nos estudos. Sempre. Também gostava de fazer exercício. Eu tentei convencer ela a pedalar, tá? Ela começou. Começou lá em Piratininga, lembra? Aí um lembro. belo dia eu tô lá 6 horas. Falei, cara, Mari pedalando 6 horas, que legal. Olha, converti alguém pro ciclismo. Uma semana depois ela voltou pra academia. Nunca mais. Não nasci pra acordar. Agora tem que acordar muito mais cedo, né? Mas eu não nasci pra acordar cedo desse jeito, não, pra malhar, pra andar de bicicleta. Foi, que Mas parada. Mari, continua malhando. Malho, Malha, legal. continuo. Isso é importante. Mas e em relação aos simulados, os seus resultados, eles eram sempre uma crescente ou era um alto, um baixo? Como era para Não. você? Eles eram bem instáveis. Tanto no primeiro ano, na verdade, não era tão instável, não. Eu tava tendo um crescimento. No segundo, foi assim, eu comecei mal, eu fiquei até assustada. Meu primeiro simulado no segundo ano de curso, eu falei, pô, vou bem, né? Segundo ano de curso, fui mal, muito mal. Nem lembro, mas eu fui mal. Eu lembro que eu fui mal. Aí crescia, aí tinha um simulado que eu ia mal. E aí essa instabilidade que já não tava me deixando maluca, que foi até naquele período, que eu já não aguentava E é o mais. que acontece com a grande maioria. Sim. Porque a gente está investindo e a gente quer ver o resultado rápido. Mas não é assim. Quer ver, você estudou 2 semanas, 3 assuntos. E esses assuntos você estudou pra caramba, você melhorou neles. Mas no próximo simulado, às vezes não cai aqueles assuntos, cai outros que você ainda não tá tão bom. Uhum. E aí você melhorou, mas acha que não melhorou. Sim, Bom, eu galera, acho que ouvir o isso. simulado, ele envolve muitas coisas, não é só a questão, é o dia, Verdade. são as horas, a quantidade de questões. Mas isso é interessante, cara, porque é um relato também constante de que os simulados, eles impactam muito o humor das pessoas. Então, isso te abalava Me emocionalmente. abalava. E como você lidava com isso? Às vezes eu não lidava. Assim, é o que eu falei. Eu saía do simulado aqui sábado, eu sempre vinha de carro. Aí, sabe quando você não liga nem o som do carro? De tão mal que você tá? Eu saía do simulado porque já via os Já acertos. sabia do dia certo. Aí chegava em casa, às vezes não tinha vontade de aproveitar meu fim de semana. Mas é aquilo, eu ficava triste fim de semana, mas segunda-feira eu não tinha não tinha o que fazer. Entendeu? Por isso que eu falei que eu era bem esforçada. Eu pegava e fazia, eu via os meus erros pra não errar de novo. Sim, pô, Entendeu? infelizmente só abala a gente, mas, cara, Mas tem que ser engolir. feito, não tem Tem pra que onde ser feito. fugir. E os simulados, eles são muito E importantes, Daniel, né? ela acho que a coisa mais importante para os alunos esse ano, talvez ela tenha dito a mais ou uma das duas coisas mais importantes. Ela falou, cara, quando não ia bem, ficava mal. Meu final de semana era afetado, claro. Né? Coitado do namorado sofria, né? Pelo mau humor, normal. Mas ela falou uma coisa importante. Cara, na segunda-feira voltava ao normal, pegava os meus erros
né? Pegava o diagnóstico e ia focar nos erros, estudava pra caramba. É literalmente isso. Porque muito que acontece, cara, fica mal a semana inteira. Então o que ela tinha é inteligência emocional. Cara, fiquei mal realmente, caí no dia certo, mas peraí, segunda-feira voltou normal, vou voltar ao processo, vou voltar. Quais são os erros? É nisso que eu vou fazer, vou Uhum. focar, vou voltar ao exercício. E é exatamente isso que você que está assistindo tem que fazer. Sim. Cara, não foi bem? Ficou chateado? Normal pra caramba. Chegou a segunda-feira, virou mindset, né? Ou seja, conduz a sua mente para aquilo que vai gerar resultado. Volta aos exercícios, volta ao treino, é literalmente isso. Cara, porque eu não sei Exatamente. você, mas eu olho a passar para a medicina como uma soma de semanas boas. Então, se você tem muitas semanas ruins, consequentemente na prova você vai mal. Mas você acumula um número grande de semanas que você consegue dar o seu melhor ali, e extrair ao máximo da matéria, do conteúdo das Verdade. questões, Aham. no fim você é aprovado. Então é interessante isso, que você fazia o simulado, ficava mal, mas segunda-feira, bem ou mal, você estava aqui Com para certeza. fazer o que tinha que ser feito. Verdade. Isso. E problema de comparação, você chegou a ter em algum momento dessa trajetória? Não tive, sabia? Pô, É, eu qual é a acho que é fórmula isso. mágica? Então, Cara, isso é raro, que a maioria se compara, caramba, fulano tá melhor que eu. É, que legal isso, juro, cara. juro, eu Que não bom. tive. É, assim, quando eu tava no meu primeiro ano. Então, só pra não falar que eu não tive, quando eu tava no meu primeiro ano, no primeiro dia de aula, falar que, ó, como fica na cabeça o trauma. Primeiro dia de aula, teve aula de. Ou primeira semana, teve aula de Léo Allen, de Uhum. Química. E ele decidiu corrigir o Enem, que eu não sabia nada. Você tirou 13. Que eu tirei Ele tirou 13. 13. Não, não, não. Ele corrigiu o Enem de 2023. Eu não tinha feito. 23, sim. Isso foi em 2024, no meu primeiro ano. E aí ele foi corrigir uma parte química orgânica, que assim, quando você pega pra estudar, é uma das matérias que você mais consegue entender, assim, Uhum. geralmente, química orgânica. E aí a turma inteira em coro. Ácido carboxílico. E eu nunca. Eu falei, que é isso? Nunca nem ouvi na minha vida. Nunca tinha Que maneiro. escutado. É, então foi assim, desesperador. Eu falei, nossa, eu sou a pessoa mais burra daqui. Eu sempre pensei assim, foi meio difícil. Legal Sim. isso. Ah, Cara, enfim, dá pra ver que você era uma pessoa que sabia lidar com essa montanha russa, né? Com esses sentimentos altos, é, baixos, então. e com a comparação que você disse que você não tinha. É, porque como eu falei, quando eu comecei a me sentir mal por ver que, pô, eu tô muito atrás desse pessoal, em vez de eu só ficar triste e ir na coitadolândia, não sei o quê, eu ficava, pô, tô mal, mas eu vou melhorar. E Sim, pensamento aí, positivo. Sim, que se legal. eles conseguem, eu também consigo, E aí, pra vambora. você, Selmo, o pessoal acho que tem muito esse imediatismo de olhar um ou outro caso na internet de pessoas que foram muito boas em um ano, passaram direto do terceiro ano do ensino médio, ou pessoas muito constantes. E aí você vendo o exemplo da Mari, uma pessoa que sabia lidar com, pô, vai mal, fico mal, mas depois me recupero. Como o que você tem para tirar É, pra assim, o que galera? eu percebo dos alunos? Eles comparam duas coisas. Uma das coisas é o número de acerto. Começa a olhar para o lado, caramba, o fulano está no 150, eu estou no 110. E aí começa a achar que o cara é melhor que, né? Outra comparação que eles fazem também é a velocidade de crescimento. Às vezes olha para um outro aluno que está evoluindo muito rápido e você não está evoluindo tão rápido quanto o seu colega. Aí você começa a se sentir mal. Você começa a achar que o seu colega ele é melhor que você. Não é, cara. Primeiro que hoje quem acerta 37, 40 e quem acerta 13, a diferença é que estudou mais teoria e treinou mais. E outra coisa legal, cada um tem seu tempo. Tem aluno que vai fazer um ano e vai crescer rápido e vai passar. Tem aluno que vai levar dois, vai levar três, vai levar, ou seja, vou levar quatro. Cada um tem a sua velocidade. E isso Sim. também tem que respeitar. Eu sei que não é fácil, a gente quer tudo rápido, tudo para ontem. Mas não, cara, cada pessoa tem uma velocidade. Sim, Eu sou TDA e TDAH, acho que é normal, né? Mas normal porque as pessoas que me conhecem sabem disso. Então eu tinha que ler mais vezes que os outros. Tinha que ler 10, 15 vezes, enquanto alguns liam duas vezes. Mas eu consegui galgar e ter sucesso tanto sim. quanto os meus colegas. Então é É. normal isso. Eu era Cara, bem Respeite assim. isso, né? Eu era bem assim, eu precisava pegar bastante. Mas reler comparar, bastante, né? reler, aí ia na monitoria 1 milhão de vezes pra ver a mesma coisa. Mas assim, eu não ia sair desse assunto enquanto eu não aprendesse, Legal ia isso. sobre isso. Mas em relação a, tipo, comparar acerto, comparar crescimento, não tinha. Até porque o Legal. ambiente importa muito. E eu fiz uns amigos muito, muito legais que se apoiavam Pô, que aqui, então foi muito interessante, cara, bom. porque a gente vê o quão danoso e o quão às vezes até aumenta o tempo que a pessoa fica no curso quando ela se compara, porque às vezes você se perde. Você É, não tem uma referência nem paz na cabeça para conseguir É estudar, né? verdade. E aqui no Logos ela foi que da Rio, mas eu percebo isso em todas as sedes.
a galera consegue criar um ambiente muito gostoso, né? De muito assim, claro, uma cobrança gigante. Chegava 8, saía 8 da noite. Mas assim, aí você vê a importância das amizades boas, né? Com Que elas certeza. te abraçam de uma forma legal. E até pegando um gancho nisso que você falou de como você estudava, o que você fez de diferente nesse ano que você passou, esse de 2025? No ano que eu passei, eu já tinha base, porque quando eu entrei aqui, eu praticamente só estudei naturezas, só. Só. Não, por isso que eu falo, eu nunca. Como que você fez seu primeiro ano de curso? Eu não gosto de explicar muito bem como eu fiz, porque cada um entra de um jeito, cada um tem a sua própria base, e eu tive que fazer uma escolha. Eu sabia que eu não ia passar no meu primeiro ano, mas eu sabia que eu não queria sair com nenhum arrependimento. Eu falei, arrependida desse curso eu não saio. Então eu estudei muito física, química e biologia, todo dia, todo dia. E aí eu saía do curso lá para as 7h30, 8 horas, sempre ia malhar depois Que para legal, academia, que daqui legal. direto para academia. E aí no segundo ano de curso, como eu já estava mais fácil, eu falei, não, agora eu tenho que pegar tudo. Então, mas te falar, eu acho que o diferencial desse ano não foi em relação ao estudo. Até porque a gente vê muita gente que sabe muita coisa, mas precisa mudar. Então é o que eu falei, o meu primeiro ano foi totalmente diferente do segundo. Eu mudei coisas, mas especialmente sobre mim, porque Selmo falava uma coisa que eu sempre respeitei e é muito difícil, que é quando você não tá bem, cara, vai embora. Você não tá tipo assim, deixando de estudar, acabando com o seu ano, não. Sabe o dia que você vai pro curso, você não consegue ler um texto, não consegue fazer um nada. Mas tem gente que isso é horrível. Tem gente que insiste em ficar até 8 horas no curso só se enganando que tá estudando. Eu não, minha amiga até falou outro dia, a Duda. É, Cara, eu tinha inveja de você, porque quando você via que você não tava bem, você ia embora pra casa. Falava exatamente isso. Se deu 4 horas da tarde e eu não tô conseguindo ler mais nada, eu ia embora pra casa e relaxava. No dia seguinte eu ficava até as 8. Porque eu tava nova, entendeu? Eu Sim. tava outra pessoa. Isso é respeitar o momento do corpo. Com E tem certeza. dia que você chega no seu limite. E tem um neurocientista de Stanford, que eu gosto muito dele, que fala, cara, você não tá bem? Dorme um pouquinho que você vai ficar bem. É, Descansa um pouquinho que você vai ficar bem. Cara, Ouvir o corpo, saber ouvir o corpo, isso é muito bom. o Pedro, que é uns episódios antes da Mari, ele falou a mesma coisa, que ele ia pra casa, às vezes, quando não tava dando, ele ia. Eu sou mais parecido com esse exemplo do até 8 horas, eu queria tanto que eu ia tentar até o meu limite. uhum. Mas nesse último ano eu vi que, cara, quando não dava mais, eu falava, cara, vou tirar um cochilo, vou dar uma caminhada, dar uma volta aqui no quarteirão pra ver se areja a mente. E areja, sempre areja. E É. aí é melhor que você não compromete, que senão você gasta um maior tempão. Às vezes você estuda mal a matéria que você tá ali. E eu E acho vira uma bola importante de Isso é você. neve. resultado de maturidade. Quando você Sim, começa, você acha que você vai vencer o seu concorrente estudando mais que ele. É importante estudar muito, ponto. Isso é inquestionável. Mas é maturidade entender que saber descansar faz é parte do importante. processo. É. Saber descansar é você fazer com que o seu organismo, sua mente, vá produzir melhor no dia seguinte. Isso é Sim, maturidade. Porque o Enem Né? não é só linguagem, natureza, matemática, também é o psicológico. sim. E Não eu gostava sobretudo. muito de pesquisar sobre atleta, essas coisas, como que eles faziam. Eu vi que atleta, eles descansam também um período grande, eles não ficam só no Verdade. treino forte e tal. Você sabe mais que eu com o negócio de ciclismo. Michael Phelps, ele diz no livro que ele tinha à tarde um tempo para ele dormir e depois ele voltava para a piscina. Ele falou que se ele comesse e não dormisse, ele não conseguia treinar direito. Então ele almoçava, dormia E depois à voltava. tarde, Uhum. depois voltava a treinar. Isso dava qualidade ao treinamento, né? Foi. Sim, então aí nesse meu ano que eu passei, eu estudei bastante, mas assim, e não foi um ano fácil. Mas foi um ano mais fácil, porque eu não pude me dar tanto luxo no meu primeiro ano de ficar mais de boa, de soltar um pouco as rédeas. Mas aí, como o segundo eu já tinha uma Uhum. base melhor, né? E aí eu tinha até o meu ritual, uma rotina. Eu chegava umas 7h30 no curso, eu organizava o que eu ia fazer, aí tinha aula 8 horas. 9h30 eu saía, aí eu, Brenda, Marina e Luana, Isso. a gente ia pra cozinha, aí comia uma fruta, ficava 15 minutos lá, depois todo mundo voltava a estudar. Aí tinha o almoço. Aí voltava a estudar. Aí 4 ou 4h30 a gente ia tomar o nosso café, ficava meia hora lanchando, tomando café e conversando, depois voltava a estudar. Aí, Legal. viu como é Maneiro, importante ter uma rotina saudável, Isso né? aí. Acho que esse foi o Muito seu legal diferencial. mesmo. Muito bom.
E, cara, o que que você fazia quando surgiu uma dúvida ou algo que você não tinha dominado ainda na matéria? Eu sempre procurava ou os professores ou os monitores. Eu nunca tive esse negócio de, não sei, mas não vai cair no Enem agora. Ou, é muito difícil, se cair, o TRI vai ser difícil. Não, eu não gostava de ficar com esse gap Uhum. em matéria. Então, assim, eu usava e abusava de monitores. E uma coisa que eu gosto muito do Logos, que vocês, João e Elber construíram, é que vocês realmente selecionaram, assim, parece que selecionou a dedo os professores. Porque é cada professor que apoia. Por exemplo, o Saulo. A Uhum. aula de Saulo acabava às 5 horas da tarde. Saulo ia embora às 8 horas da É, noite. Que obrigação verdade, que ele tinha de fazer isso? verdade, verdade. Muniz, Léo Allen, todo mundo. Sabe, a Cris, a Cris saía com uma manada atrás dela. Porque, e eu estava sempre nessa, entendeu? Tá na manada. Eu tava na manada. Porque eu não ficava. Se eu Legal tava com isso. dúvida, eu corria atrás. Cara, e tu não É. É desistia da gostoso dúvida ver até isso. o fim, né? Porque, Não. e, cara, isso é muito importante, porque eu já até falei em outros episódios que eu também, nesse ano que eu passei, eu não me permitia ficar com nenhum gap. Até se a matéria fosse a mais difícil e o TRI não Uhum. Mas fosse muitos alunos não fazem isso, eles guardam. E é justamente isso, cara. Vai ao monitor. Hoje a gente também, além dos monitores, temos uma plataforma de dúvida, né? Que Sim. é a Shift. Tipo assim, então tem que buscar ajuda. É literalmente isso. Cara, e como Né? você vê a importância disso hoje, no futuro, pro seu resultado? Foi algo que impactou de verdade? Com certeza. Mas com certeza, até porque o jeito que eu levei o meu ano de curso me ajudou muito até a me preparar psicologicamente porque eu ia enfrentar na medicina mesmo, sabe? Eu não cheguei mal de cabeça nem nada, porque também é uma outra fase que é muito fácil você ficar mal também na faculdade de medicina. Só Sim. que eu já vim preparada, porque aqui no curso a gente estuda muito. Aí, Selmi, logo se preparando até pra medicina. Olha, estou muito feliz. Cara, mas agora pra você, É, tirando a brincadeira, é, dá pra ver que quem se conhece, quem vai atrás da dúvida, geralmente é isso que separa quem passa e quem não passa, né? Porque quem fica com gap vai acumulando gap ao longo do ano, e aí chega na prova, vai ter uma questão que vai te desestabilizar, e depois É. vem outra. verdade. E como que você vê isso para os alunos de hoje em dia? Se o pessoal não está negligenciando as dúvidas, Enquanto ela falava, eu lembrei de um menino chamado Bernardo da Matriz. É, ele está atualmente na matriz ou já não, passou? ele passou para a UF. Ele está na UF, passou ano retrasado. Aí ele voltou no passado, um bate-papo. A galera, ele falou assim: olha, procura os monitores. Caramba, ele falou assim: até julho. Caramba, eu ficava procurando os professores o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele falou assim: não tinha nem tempo de fazer muito simulado durante a semana, porque eu ficava atrás dos monitores o tempo inteiro ou seja, para melhorar os gaps do simulado de sábado. Então, assim, essa é a importância dos professores mesmo. Agora, Sim. também aí entra nessa questão, eu acho que é o próximo passo da questão da estratégia Uhum. que vamos falar. Né? A gente está no momento do ano que a galera está assim, construindo a estratégia a partir do que eu falo. Rapidinho, rapidinho. Perdão. É porque eles vão assistir não exatamente agora. Então, nós estamos em maio, mas eles vão assistir mais pra Entendi. frente. Só pra vocês terem uma noção. Mas aí, já que é verdade, talvez eles vão assistir lá para junho, que tem algumas É. gravadas. Mas aí vale a pena o seguinte, ela compartilhar as estratégias, é que ela adotou até metade do ano e depois de agosto, se houve Ah, sim, diferença, teve. Teve se houve diferença? Com diferença, eu acho que vale a certeza. pena você falar sobre isso. Eu falei das estratégias psicológicas, né? Que eu tive, que eu acho que todo mundo deveria seguir, porque não me arrependo Você está ajudando jamais. muita galera, vale, muita coisa. Mas aí era o seguinte, você quer que eu fale da minha estratégia em qual período, assim? Então, Eu acho que vale a pena antes falar. ano das de- férias e depois Eu das acho que vale a férias. pena, Danazinho, do ela ano que eu falar, por passei, né? exemplo, o ano anterior e no segundo ano, como é que foi? Eu acho que talvez Tá. tenha um momento, primeiro Tá. ano, segundo ano, dividir em duas partes, metade do ano e outra metade. Aí vai ficar perfeito pra galera. Tá. Em 2024, eu chegava aqui 8 e só saía 8. E aí eu até. É porque. O que que eu fiz? Chegou até julho, eu tinha zerado tudo da plataforma de Física 1, Física 2, Química 1, Química 2, Olha o Biologia 1, exemplo aí. Biologia 2. Legal Tudo. isso. Show. Tudo. Já tinha 2022, zerado perfeito. tudo. Então, o que que eu fazia? Eu chegava no curso, aí eu planejava que eu estudava. Óbvio, eu falei que eu só estudei naturezas, óbvio que eu estudei outras coisas, mas eu não fazia aula inversa, eu fazia, tipo assim, a lista. Tinha aula de geografia, eu ia lá fazer a lista de geografia. Mas o tempo da minha sala, na sala de estudo, o meu tempo era ligar a aula do Logos online e fazer a aula inversa. E os resumos. Eu não fazia flashcard
porque eu deixei pra fazer o flashcard no final, porque eu realmente precisava de cada palavra do professor anotado, porque eu não sabia nada. Então eu não podia só botar um tópico, uma palavra-chave. O flashcard foi importante pra mim pra revisar depois. Então depois eu fiz o flashcard. Mas pra aprender, meu fichário era assim, dessa grossura. Porque e aí eu fazia dessa forma até mais ou menos julho. Eu prometi pra mim mesma que eu ia fazer isso, que eu ia zerar tudo e fazer isso e fazer as listas. Então era daí que surgiam as dúvidas o tempo todo, que eu procurava sempre os professores. Então eu sempre procurava mais os de natureza, Cid, esse pessoal. Do meio do ano pra frente, foi quando ficou muito ruim, no meu primeiro ano, porque foi quando eu comecei a pegar simulado pra fazer. Eu falei, eu não vou tocar em nenhum simulado, porque não ia adiantar nada. Tá falando durante a semana, não é isso? Durante a Fazer semana. só os sábados. E então, depois daquelas férias, né, daquelas 2 semanas, uma semana, 2 semanas de férias que a gente tem, eu comecei a pegar muito simulado, porque eu já não tinha mais lista pra fazer. Então, eu ia fazer os simulados, depois, imagina, você já estudou a matéria do ano todo, só que você vai fazer um simulado de natureza e você tira 27. Óbvio, não é um 13. É melhor que 3. Mas aí eu fico, o que eu faço agora? É aí que eu falava com você o tempo todo, porque eu falei, não tem mais o que eu posso fazer. Aí você olhar pra mim, não tem mais, você pode fazer, você tá ficando doida. Você já sabe tudo, por acaso? E aí que eu voltava, eu via, eu errei isso aqui de cinemática. Isso aqui de cinemática não tá no meu caderno. Então você vai, por isso a importância de simulado. Em dia de semana, eu fazia prova antiga de Enem. Uhum. Aí eu sabe porque como eu tinha simulado todo sábado aqui, eu não via muita necessidade de pegar por fora poliedro ou sais. Eu fiz isso quando eu zerei os Enem só. Então eu fazia as questões do Enem e aí conforme eu ia vendo, às vezes até no próprio enunciado tinha uma informação que eu não sabia e eu já anotava. Então esse era o meu método de estudo do meio do ano final, era simulado com o meu fichário. Não tinha uma coisa que eu via na prova e eu não sabia que eu não passava pro meu caderno. Não tinha uma coisa. Muita linda dica. Pô, que interessante. Show. E como que você organizava a sua semana nessa reta final? Você tinha um cronograma fixo ou você pegava os resultados do simulado para organizar? Então, tanto pela parte psicológica, eu não tinha eu não tinha um cronograma fixo. Porque se eu botei que eu ia estudar física de 9 até 11, só que deu 11h30 e eu ainda tava estudando física e tô longe de acabar, eu já ficava nervosa. E aí eu falei, nossa, acabei com o meu dia. Então, eu sempre evitei fazer coisas, a gente tem que evitar fazer coisas que a gente sabe que vai deixar a gente mal. Então não adianta. Cada um é cada um. Tem gente que não consegue, que é super metódico, então não consegue estudar, fazer nada sem um cronograma completamente certo. O meu era muito mais flexível. Então, geralmente eu planejava a minha semana ou o meu dia, mas era mais a minha semana. Então, eu chegava no domingo ou segunda-feira de manhã, eu sempre chegava aqui mais cedo. E eu já montava o que eu ia estudar. E eu gostava disso, eu gostava dessa forma, deu certo pra mim. Pô, que maneiro. O que ela tá falando é basicamente planejar a semana em cima de um autodiagnóstico dela. Exatamente. Que é uma Explica característica- pro pessoal o que é isso. Que é uma característica nossa, é algo que nós criamos aqui no curso, que é um livro de autodiagnóstico. Todo seminário que faz, se joga num livro, o número das questões, a matéria, o assunto da questão, aí coloca lá qual é a habilidade, qual é a competência, até o percentual de acerto. Para que aquilo ali seja um guia, né? Ele vai nortear a sua revisão durante a semana. Em outras palavras, aqui no Log a gente faz revisão toda semana, né? A gente vai revisando sempre. Então pega sempre os erros do simulado e ao longo da semana eles vão focando nesses erros. Quando é um simulado que você erra muita coisa, não se revisa tudo. Aí vai sempre revisar o que já foi dado, que é mais recorrente. E à medida que você vai melhorando o seu número de acertos, aí você vai conseguindo revisar tudo. E é isso, cara, assim. E tem que revisar o tempo inteiro, porque você vai esquecendo. Sim. Nossa, é verdade. Não tem como, você vai esquecendo. No ano que eu passei, a ideia foi meio parecida, mas a execução foi totalmente diferente, porque imagina o alívio que eu cheguei no meu primeiro dia do segundo ano e poder fazer uma lista de cinemática sem ter que assistir 50 mil vídeos antes, sem ter que ler todos os livros possíveis para conseguir fazer uma questão. Sim, sentir Então, a evolução. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu adiantei tudo do mesmo jeito. Até julho, do mesmo jeito. Só que foi muito mais. Por isso que eu falei que foi mais fácil. Não falei que o meu ano foi fácil, foi mais fácil. Então eu podia fazer as listas sem precisar assistir muitas aulas inversas. E só podia ficar confortável em assistir só as aulas que teriam. Sim. Daniel, ela falou uma Pessoalmente. coisa que eu acho fundamental para quem está assistindo. Assim, quando você chega no pré com um nível de teoria muito alto, um dia sendo muito alto, você pode, já no seu primeiro de pré,
ter, assim, a liberdade de fazer muito simulado e estudar por gaps, estudar por erros. Mas quando você chega no pré-vestibular, que eu acho que é a grande maioria, com uma base teórica muito baixa, você tem que investir nisso, e estudar teoria pra caramba, frescagem pra caramba, é o que ela fez. Então, quando no segundo ano de pré ela conseguiu, que ela falou assim, quase com um alívio, cara, consegui fazer mais simulados, porque no primeiro ano de pré, ela, cara, ela suou muito, Ralou. ela ralou, estudando vídeo aula, livro e flashcard, teoria. Foi mais ou menos isso. Né? Isso, a parte mais ativa é muito melhor, né? Caiu, Aham. caiu um lenço ali, de barulho. E aí que mora a importância desse podcast, da diversidade de cada pessoa, né? Verdade, Daniel. Ela chegou com um número muito baixo, então ela teve que correr atrás de muita teoria, Verdade. e aí no segundo ano já estava bem mais consolidado. E como é que você revisava? Você tinha um método? Tinha. Pro primeiro ano de cursinho, eu revisava toda sexta-feira. E aí, uma sexta-feira eu ia revisar todo o meu caderno de física. Aí, tanto física 1 quanto física 2. Na outra sexta-feira, tudo de química. E ia fazendo dessa forma. No segundo ano, como eu estudei mais, eu estudei muito linguagens, porque Legal isso. eu vi que o diferencial, especialmente na Unirio, né? O diferencial estava sendo em linguagens, então eu falei, tem que buscar o meu 700 mais em linguagens. E aí eu comecei a fazer muita questão de linguagens e muita monitoria, então eu sempre revisava toda semana linguagens. E aí eu meio que fazia desse jeito. O meu método de revisão era meu fichário. Ele era ouro pra mim, ele tinha tudo. E eu não reutilizei o do ano passado. Eu fazia as listas antes, né, das aulas, eu era bem adiantada, tipo assim, em tudo. Mas dava certo pra mim, eu não me forcei a fazer nada disso, dava certo pra mim. E aí, quando chegava na aula, eu fazia o resumo na aula mesmo, porque aí eu ia estar meio que revisando uma Pô, coisa que eu já entendi. fiz, entendeu? Cara, porque é isso, a chave para passar é a repetição. Quanto mais você faz, melhor preparado você Mas chega. eu até fiz um vídeo hoje falando um pouco do Seno. É treinamento, né, cara? Sim. Tem que treinar. Que aí Não tu tem chega jeito. confiante e você sabe a matéria, você viu muitas vezes aquela coisa. É. Cara, pro seu podcast eu preparei uma coisa diferente, porque tem umas perguntas que a galera sempre faz. Então, são rapidinhas. E aí eu vou fazer nesse momento para você. Elas são maneiras. Tá. E aí é bate pronto. Qual foi o seu maior erro nesses anos, nesses 2 anos de pré? Você olharia e falaria, cara, esse aqui... Teve algum? Às vezes também não teve. Tipo, você não faria isso. Poderia ter feito diferente. Faria exatamente igual. Ah, eu tenho um. Redação. Eu com certeza investiria mais em repertório toda semana, porque eu tive que correr muito atrás no final. Sim, e olha que ela tirou 980 no Boa. primeiro No Enem dela. primeiro, Daniel, Então. é o erro da maioria. Investe pouco tempo em redação. Investir mais tempo em redação. Olha essa dica, hein? Além disso, uma coisa que você fazia que mais te ajudou. As pausas. As pausas? Com Olha aí, a certeza. pausa psicológica. Porque eu Cuidou estudava da depois do saúde almoço. mental. Gostei disso. Porque, sabe por quê? A maioria do curso malhava no almoço. Eu odiava malhar no almoço. Eu almoçava. Eu sempre almocei rápido, 15 minutos, e ficava assim, uns 30 minutos de boa. Eu não usava o almoço todo. Era o quê? 1h30 de almoço? Geralmente, 1h30. Então, eu usava uns 45, 50 minutos do almoço. E já ia estudar pra sala de estudo. E aí. Ai, gente, tô me perdendo aqui. A pausa. Tá nas pausas. Aí eu estudava até umas 4. Só que se eu continuasse, se eu fosse direto, Não ia não ia render. dar certo. Essa pausa já me faz estudar muito melhor Até depois. aquele método, né? O Pomodoro, que são É. pausas menores, né? Mas Estudar mais e ter intervaladas. os momentos de descanso. É E o que eu ia importante. dizer também, no sentido que tinha dia que eu ia embora 4 horas, não ia embora 8. Né? Sim. Isso Isso é aí, importante. saber É importante descansar se é uma conhecer e arte. descansar. E tem algo que você fazia e percebeu que não adiantou de nada? Que se você pudesse tirar, não teve relevância no seu estudo? Às vezes não tem, tá? Eu acho que não tem. Quando então eu que paro bom. pra Então pensar. tudo foi bem feito ao longo do... Foram pequenos Não, ajustes dados. não foi. É porque é difícil pensar, mas eu não fui perfeita, mas. Assim, eu não consigo pensar. Eu acho que eu acabei achando um método muito bom pra mim. Pô, que bom. E É. pelo que eu vejo da Mari, ela aprimorou, né? É. Tipo, chegou o primeiro ano, tinha muita coisa, tinha muito mato pra capinar. E aí no segundo, ela já estava bem mais preparada, o terreno mais pronto. Assim, o que eu percebo conversando com Mari agora, eu conhecia bem Mari, né? A gente conviveu 2 anos juntos, mas agora nesse bate-papo, que Mari ela tinha uma simplicidade de entender
o que ela não tinha e ela precisava construir. É. Assim, eu acho que ela fez uma leitura muito correta do caminho que ela ia trilhar, o que, que ela tinha que fazer no começo desse caminho, durante esse caminho, na metade do caminho, no final do caminho. Isso é legal. As pessoas precisam fazer uma avaliação de si mesmo. Cara, como é que vai ser a minha trajetória? O que, que eu preciso? Como é que eu sou hoje? O que eu tenho hoje? O que eu preciso construir? Ela fez uma leitura muito correta desse caminho. E aí ela conseguiu construir um processo junto com a gente, né? Muito perfeito. E só dela falar que no primeiro ano ela sabia que não ia passar, acho que eu nunca escutei isso. Não, sabe, tinha Acho que- certeza. Eu nunca escutei, porque a maioria das pessoas que eu escuto acha que em um ano vai resolver. Às vezes não é um ano. Às vezes é, mas às vezes não. Mas você tem que se preparar de qualquer maneira. Cara, mas agora eu quero saber da sua semana do Enem 2025. Teve algum problema? Foi uma semana ansiosa? Como foi pra você? Ah, com certeza. É porque, tanto no primeiro quanto no segundo, tiveram são dois, que eu não sei se é a maioria, são dois períodos, assim, que mais me pegava. Que seria agora, final de maio pra junho, porque a gente começa naquele pique, né? Fazendo um monte de coisa. E eu já fico cansada mentalmente. E final de setembro pra outubro. Eu já fico exausta, já começo a ficar exausta. Então, chegou assim, final de outubro, a gente fica nessa correria. Como eu falei, o meu problema foi a parte da redação. Eu fazia muita redação. Cris Margalho, maravilhosa, Maravilhosa. diva, me ajudou muito. Mas eu percebi que eu precisava de mais repertório, porque eu queria ser bem específica. Eu queria ser bem nível Nicolas, sabe? De especificidade na redação. E Tirou mil, né? aí, Não foi o nosso que tirou 1000 isso. isso. Aí eu falei assim, pô, preciso muito correr atrás disso. Só que eu tinha outras coisas que eu queria rever, revisar, porque foi um mês inteiro de revisão só. Uhum. Aí foi Porque difícil. para ter nossas 80, alguém deu 1000, Sim. né? É verdade. É, E nos dias do Enem deu tudo certo? Não, mas eu não tirei 980 nesse, não. no outro, né? Foi no outro. Teve algum problema ou foi tudo certinho? Ah, você seguiu a estratégia no Enem dos simulados? Como foi? Foi de boa? Como é que foi a sua estratégia no dia? Como é que você fez as provas? Eu mudei a minha estratégia no dia. Que Sério? doideira! Essa também eu nunca tinha ouvido falar. Mas deu certo, que bom que deu certo. Mas Não é é muito difícil, recomendado, não é mas acontece. recomendado, pelo Não amor de é Deus. recomendado, hein? Porque é o que eu falei, cara. Eu, até depois de pegar a base boa, eu não era nem de perto. Eu era uma aluna muito esforçada, né? Mas eu era nem de perto, assim, mas nem de perto a melhor aluna do Logos. Eu era uma pessoa que tinha muitos altos e baixos. Eu não era aquela pessoa que sempre batia 70, 80 a mais no simulado. Às vezes eu batia 60 e pouco, aí 70 e pouco. Até porque o poliedro, às vezes, ele Mais difícil. é complicado. Então, assim. Aí no dia precisou Como é que você mudar. fez? Chegou, e aí eu nunca conseguia terminar o segundo dia. Eu passei o ano inteiro do Logos vindo aqui sábado e sem conseguir terminar matemática. Porque eu sempre começava, fazia tudo de naturezas que não tinha conta, ia pra matemática, fazia metade de matemática, ia pra parte de conta de naturezas, ia pra matemática. Não conseguia terminar. No dia, eu falei assim, não vou começar com essa palhaçada. Cheguei no segundo dia do Enem, falei, eu preciso terminar essa prova. Porque eu tô sabendo a matéria, mas Uhum. não adianta nada eu não conseguir terminar a prova. Então, eu estipulei um tempo. Acho que quando desse lá 13h15, eu ia terminar, ia parar a matemática, ia fazer o máximo que eu conseguisse, e aí eu ia pra naturezas. Uhum. E eu fiz isso. Aí eu fiz acho que 30 questões, 20 e poucas questões Começou de com naturezas. matemática. Comecei por matemática, eu nunca tinha feito isso. Legal. E foi muito melhor, E porque eu sei conseguiu terminar? matemática. Consegui terminar. Que show, cara. É porque eu já tava nervosa. No dia da minha prova, eles atrasaram meia hora. Então teve um imprevisto É. no dia da Aí você prova. começou matemática, fez Comecei por 30, fez matemática. natureza. Nossa, matemática, eu fiz tanta questão nesse período. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, o quê? Eu fiz quase 30 questões. Que lindo. Foi muito, Aí porque pra foi uma natureza, prova, fez tudo, mas... como é que você fez natureza? E aí, natureza, eu fiz isso sem conta. Dei preferência pra fazer Sim. isso sem conta. Aí depois pegou Voltei as pra conceituais, matemática. depois- Isso, voltei pra matemática. Deixei, sempre tem umas 5 que a gente fica meio assim, deixa por último. Pô. Deixei essas por Natureza, último. Fez primeiras teóricas, deixou as mais, Isso, fez e mais depois final. fiz as de física e química, com Pô, conta. que maneiro. Stack fez no começo e no final. Fiz no começo, que eu gostava. Começo legal. Ô, Mari, agora eu vou te pedir para olhar para lá, porque o pessoal pergunta muito isso, e falar o seu número de acertos em cada área nesse ano que você passou, da Unirio. Tá, só pra não falar Mas besteira. antes, enquanto você vai buscando, Tá aqui já. repete aí qual foi o total do número de acertos de 2022. Em 2022, antes do Logos, Eu tenho isso, guarda 7 chaves. eu tirei no primeiro dia 32 em linguagens, 28 em humanas, 27 em matemática e 13 em natureza. 480 pontos em natureza. E tive um total de 100 acertos. Sem acertos. É. E agora o de 2025.
O de 2025 eu tirei 42 em linguagens. Surreal. Fiquei com 712 pontos. 33 em humanas. Fui Foi mal. difícil. Foi a prova mais difícil que eu já vi. Achei que eu não fosse passar por causa de humanas. Mas fiquei com 683. Eu achei até Bom TRI. um TRI bom pro meu negócio. Tirei ou 41 de 44. Não, ou 42 de 44. Não, calma. 42 de 45 ou 41 de 44. 42, então. Vou botar 42 de 45. E 37 de 43 em naturezas. Então, 41. 39 de 45 em natureza. Entendi. E redação? 940 na redação. Fiquei com 153 acessos. Fui de 100 para 153. 153. 153. Que Olha aqui, que evolução, cara. Natureza foi de 13 para... Para 39 de De 45. 13 para 39. Então, Legal, é possível. Há uma luz no Segundo fim. dia, 39 e 42. Ela fez 81. E ela falou que durante um ano, quase nunca batia 80 no segundo dia, né? Aí vai e bate 81 no segundo dia. Isso é real. A esperança para quem trabalha, para quem estuda dia a dia. Mariana é a esperança. Depois do primeiro ano de curso, quando eu fiz o primeiro ano de curso, eu tirei 129. Então eu fui de 100 para 129 para... 153. Ah, não, 153 sem ou 156. Com... Ela botou um 53? Com as anuladas. Com as anuladas, sem as anuladas, Se for contando com botar as normal, anuladas. é 156 acertos. Isso. Porque lá atrás ela fez 103 contando tudo, então é 156. Cara, é surreal crescer. Excelente resultado. Parabéns. Entre todos os entrevistados, Mário bateu um recorde. Maior evolução, com certeza. Vai ganhar uma viagem pra onde? Pra bem? Vai ganhar Aí é contigo. Pra onde? Eu sempre brinco com ela. Vai ganhar uma viagem, mas não vou nem falar, porque vai que tem gente dessa cidade assistindo, vai achar que eu tô brincando. Então melhor deixar pra depois. Melhor. Pô, mas que evolução absurda. Que evolução monstra. Parabéns por isso. Surreal. Cara, Surreal. e agora... Essa palavra, surreal. Nunca falou. Agora, Mari, eu quero saber como é que foi o resultado. O sentimento de quando você viu que ia passar, sabe? Porque eu acho que você já tinha essa noção do SISU, né? Ou não? Ou foi no dia final mesmo? Do SISU ou pós-correção de prova? Não, depois que você viu o SISU. Porque você viu tá. que você ia passar o momento que isso. você passou. Qual foi o sentimento? Quando eu cheguei a abrir o SISU, eu coloquei minha nota no primeiro dia. Porque, na verdade, eu levei um baque. Porque se fosse comparar com o ano passado, eu teria passado nas 3. Lembra, Selma? Lembro disso. E aí, quando eu vi, assim, eu tava de fora na UF e tava dentro da Unirio. Eu não tinha voltado da FRJ. Aí eu fiquei com um pouco de medo. Também, né? Não, eu passaria pela FRJ. Pela FRJ. Isso. Mas aí eu escolhi a Unirio entre os dois. Aí... Mas qual foi o dia que você viu que você passou? O dia que eu vi que eu passei, sentimento? eu tava voltando de Punta Cana, tava no avião. Último dia, né? Foi aí o SISU tinha saído no avião e não tava conseguindo abrir. Aí quando eu saltei do avião, cheguei no aeroporto, abri o SISU tipo 5 horas da manhã, nossa. Foi uma sensação que eu acho que eu nunca vou esquecer. Dentro do táxi, meus pais chorando. Isso, cara. Foi Caraca. muito bom. Mas olha, aqui na RO, no Logos RO, o pessoal faz isso. E pra relaxar, eles fazem o que? Vão viajar. Ela tava em Punta Cana, tinha uma menina que tava em Nova York, que era Manu. Manuzinho, Cana, e tinha um cara que tava na China. Caramba, cada um foi pra um país. Nível aqui... O nível aqui rapaz, eu fico diferente. Eu fico até sem graça perto deles, porque eu sou mais humilde, assim. Cara, eu fico até sem Mari, graça. Mas esse dia que a Caramba. gente viu o resultado, a gente vai guardar pra sempre, né? Nossa, A gente com critica. certeza. Também passou por isso, né, Danielzinho? Que a gente Tava de veio Punta aqui- Cana, Tava em não. Punta Cana, Tava em casa, Tava em mesmo. casa, tava em casa. que a gente veio aqui tirar foto. Nossa, foi uma sensação absurda. Cara, e Caramba, valeu a demais. pena? Todo esse período, Tudo. a indecisão, e depois a decisão, Nossa, e com os anos de certeza. pré-vestibular. Não me arrependo de nada. Foi isso que eu falei, né? Eu não queria me arrepender de nada. E foi exatamente isso Pô, que que eu fiz. bom, cara. E o que essa aprovação representa pra sua família? Inclusive, eles estão assistindo, se quiser mandar um beijo. Um beijo, mãe, um beijo, pai, um beijo, Lucas, um beijo, meu namorado, Bernardo. Assim, a minha família, eles sempre me apoiaram muito. E os meus pais, eles acompanhavam, né? Os meus medos, os meus pós-simulados. E eles sempre eram daquelas pessoas que falavam assim, não, mas você vai melhorar. Você vai melhorar. Então, quando eu passei, eles choraram, tudo, mas eles falaram, eu sabia. Então, eu fico até meio emocionada, porque, assim, essa, pelo menos pra mim, foi muito importante, sabe? Ter esse apoio deles. Então, pra minha família, meio que representa ver tudo que... Porque, assim, isso aqui
é um benefício que a gente tem, sabe? Meus pais terem investido na minha educação, eu ter essa oportunidade de fazer cursinho, então eu fui valer, entendeu? Eu falei, vou fazer valer o dinheiro dos meus pais, o investimento dos meus pais. Então eles estão vendo um retorno, entendeu? Eles viram um retorno, não financeiro, mas um retorno, assim, de felicidade absurda, sabe? Que história bonita. Lindo Parabéns, demais. isso é muito Cara, bonito. que podcast, É. assim, para agregar valor para essa galera. E eu fico, assim, muito feliz, Daniel, assim, fiz parte da sua história e da história de Mário, assim. Então, assim, para mim também participar desse podcast é uma alegria. Falei, É cara, muito bonito. fiz parte dessa história tão surreal, tão linda. Com que legal. certeza. E, cara, Feliz. tem muita gente assistindo que agora tá no pré-vestibular e que vive isso que você viveu. Tem dia que vai bem, tem dia que vai mal, tem simulado que abala, tem simulado que fica um pouco mais feliz e muitos que você fica mais triste. Uhum. E aí agora eu quero que você olhe para aquela câmera e fale para eles o que que você tem para dizer para eles e para você também, Tá. a Mariana do ano passado. O que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte: não é pra engavetar o sentimento. Você vai se sentir triste e tem que se permitir ficar triste. Mas você não pode se permitir se afundar. Então fica triste, mas levanta, porque isso acontece com todo mundo. Pensa que a pessoa que passou em primeiro lugar na UF, no ano anterior não tinha passado pra lugar nenhum. Então alguma hora pode ser você. Então, só não deixa. O Logos é tipo uma ponte, você só não pode se perder no meio do caminho. Perder a sua saúde mental, perder tudo. Então, o estudo é muito importante, mas a academia é muito importante, a alimentação é muito importante. E o ambiente aqui é ótimo, né? Como eu falei dos professores, aqui é. Que alegria. Show, que E alegria. você, Selmin, o que você falaria para essa pessoa que Eu está falo vivendo isso agora, desses altos e baixos? que a gente pode mudar os planos, corrigir o processo, mas nunca abandonar os sonhos. É. Nunca. A vida ela é assim. Se você tem um sonho, não vai ser fácil, você vai ter bons momentos, momentos ruins, vai cair, vai se machucar. Cara, muda o processo, faz ajuste, mas não muda de sonho. Porque é muito mais custoso você mudar de sonho, porque você não percebe o quanto custa agora. Você vai perceber anos depois. Você fala, cara, por que eu troquei meu sonho? Por que eu mudei? Aí sim você vai ver quanto é caro, quanto é doloroso. Caro de grana é doloroso. Então, não troque seu sonho por nada. Faz ajuste, muda o processo, mas não muda o sonho nunca, jamais. Mais Essa um é a ano de mensagem, curso, mais um ano de curso não se compara nada com a vida toda que você vai Exato. trabalhar. Vale a com o que pena. você Não se gosta. compara com a Vale a felicidade. pena. E, Parabéns, cara, Luiz, linda condução do sim, podcast. Deus obrigado. O que eu vejo do podcast da Mari é que quem passa não é quem não erra. Quem passa é quem negligencia a dúvida, quem negligencia os erros. E a Mari falou que ela nunca desistia das dúvidas. E isso deu certo, gerou fruto. Tá fazendo medicina na Unirio. Parabéns, Mari. Parabéns. Obrigada. Obrigado por Parabéns, ter Mari. vindo. Obrigada por ter me Médio- convidado. Médio Unirio. Médio UF. Não, Médio Unirio. Médio UF. Da médica, ela é só contra Isso. o fundão. Só Nossos contra o amigos, fundão. mas a gente briga no internet. Só no intermédio, É. só no intermédio. Já passou de intermédio? Ainda não. né? Ainda não. Ainda não. Mas, cara, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Sua história é muito boa, vai ajudar muita gente. E a gente se alegra muito de ter você aqui. Muito obrigada. E para você que assistiu até aqui, entenda que a aprovação em medicina ela é construída. E você não precisa fazer isso sozinho. Tem o link do Logos aqui na nossa descrição e é só acessar. E também, se esse vídeo te impactou de alguma maneira, curte, compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo episódio de Do Sonho à Aprovação. Beijo grande e até o próximo episódio. Estamos juntos. Valeu!